Olá, boa tarde a todos. Estamos começando mais uma aula de filosofia do segundo ano do ensino médio. Para quem não me conhece, eu sou o professor Gilvan. Nós somos da escola Inácio Monteiro 3 e nós vamos começar mais uma aula hoje, seguindo o currículo do estado de São Paulo. Na última aula nós falamos sobre o filósofo francês René Descartes. Desculpa. E a gente começou a tratativa daquilo que a gente chama de racionalismo. E essa noção de racionalismo que a gente começou nessa tratativa é o tema do primeiro ano, do primeiro bimestre do segundo ano, e atrelado a uma ideia do que a gente chama de eu racional, né? Então, nesse primeiro momento, eu trouxe para vocês o principal nome do racionalismo, que é considerado também um dos pais da modernidade, um dos pais do racionalismo, que é o René Descartes, né? Foi a nossa última aula. O Descartes é um autor que vai tentar encontrar aquilo que é matemático na filosofia, aquilo que pode ser pensado de maneira indubitável, aquilo sobre o que não reside nenhum tipo de dúvida. E a gente passou pela filosofia dele de maneira até mais aprofundada do que eu imaginei que fosse dar naquele período de tempo, né? Espero que a aula de hoje seja um pouco mais curta, mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a concepção da razão e um autor de veras importante chamado Parmênides. Alguns de vocês já ouviram eu falar um pouquinho dele na sala de aula, mas a gente nunca tinha tido até então uma aula sobre ele, né? Se vocês se recordarem, nós tivemos uma aula, a primeira aula via live que nós tivemos foi sobre um autor chamado Heráclito. E o Heráclito, ele é usado para opor as ideias do Parmênides. Então é muito importante que vocês tenham em mente que a filosofia heraclitiana, aquilo que a gente chama de filosofia do Heráclito, ela tem como pressuposto a mudança. Então, para o Heráclito, a mudança é a substância, né? Então, o Heráclito, ele é um mobilista, e o Heráclito acredita que a única coisa que não muda é que muda-se sempre. Então, para ele, o fator mudança, o devir, né, ele é o elemento primordial da filosofia, porque para o Heráclito, todas as coisas estão mudando o tempo inteiro. Ele é aquele autor bastante conhecido da ideia de que não podemos nos banhar duas vezes no mesmo rio, porque uma vez que nós saímos daquele rio, nós já não somos mais os mesmos, e uma vez que e as águas também correram, então não há possibilidade de se banhar duas vezes no mesmo rio. Então, o Heráclito, ele é um mobilista, ele acredita que a essência de todas as coisas está na mudança. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre um autor que se opõe ao Heráclito, que é o Parmênides, tá? O Parmênides, pelo contrário, ele é um imobilista. O Parmênides é um pensador muito importante, ele tem uma filosofia que, até o nascimento daquilo que a gente chama de física, era bastante significativo, né? Aí depois, quando veio aquilo que a gente chama de física moderna, a filosofia do Parmênides perdeu um pouco de força. Mas basicamente, senhores, para que vocês tenham em mente qual é a questão, o Parmênides, ele é um autor que ele vai pensar a physis. Se vocês relembrarem as nossas aulas presenciais, eu falei que uma das principais características dos pensadores pré-socráticos é que os pensadores pré-socráticos, naquela passagem que existe do processo mitopoético, ou do processo mito-religioso para o filosófico, né, essa passagem acontece porque os primeiros pré-socráticos, eles começaram a observar a matéria, eles começaram a observar a realidade, eles começaram a observar o mundo físico. E a palavra correspondente para o mundo físico é physis. E o Heráclito, o Parmênides, ele é um pensador da physis. Isso quer dizer o seguinte: ele começou a conjecturar, né, acerca da physis e começou a pensar de maneira um pouco mais inovadora do que os demais pré-socráticos. É interessante porque nós chamamos o Parmênides de pré-socrático, só que, na verdade, ele é um contemporâneo de Sócrates. Inclusive, segundo Platão, né, Platão tem um diálogo chamado Parmênides. Segundo Platão, em algum momento eles se encontraram, Parmênides e Sócrates estiveram juntos ali. Isso, claro,
traz um problema de idade, né? Porque Parmênides teria de ter 80 anos e tal, e ele acaba morrendo antes e tal, mas segundo alguns outros historiadores, houve um encontro entre Parmênides e Sócrates. E boa parte da filosofia platônica, ela é influenciada pelo Parmênides. Então, eu não sei se vocês recordam dessas aulas do primeiro ano, mas quando nós estudamos o Platão ele dizia o seguinte: existem duas realidades, né? O mundo é dividido em duas realidades esféricas. Você tem a primeira realidade esférica, que é o mundo das ideias, que ele vai chamar de mundo inteligível. Esse mundo das ideias, ele é marcado pela imutabilidade. As essências, os modelos, as formas desse mundo platônico, eles estão parados num determinado lugar, que seria esse mundo dos modelos, mundo das ideias. E tudo que nós vemos aqui está no segundo mundo, que ele vai chamar de mundo sensível, que é o mundo das coisas, o mundo das cópias. Então, Platão, o que Platão faz? Ele vai dizer que no mundo das essências, tudo é imperecível, tudo é imutável, tudo é um. Então, por exemplo, eu tenho aqui na minha mão um livro. Esse livro, ele seria basicamente uma cópia imperfeita de uma ideia de livro que está no mundo das ideias. Então, para vocês terem essa noção, o Platão, o que o Platão faz? Ele pega a filosofia do Parmênides e readequa ela, de certa forma. Como o Parmênides dizia que nada muda, e o Heráclito, que também é um pré-socrático, que fazia parte da escola dos mobilistas, diziam que as coisas estão em constante mudança, sobretudo porque elas estão submetidas ao tempo e ao espaço. O Platão, sabiamente, gênio que era, pegou a filosofia do Parmênides, pegou a filosofia dos mobilistas, né, a filosofia do Heráclito, e juntou as duas. Então, a filosofia do Parmênides, ele vai jogar no mundo das ideias, que é onde as coisas nunca mudam. E a filosofia dos mobilistas, ou do Heráclito, ele vai jogar no mundo das coisas, onde as coisas estão o tempo inteiro sendo corrompidas. Tanto pelo uso, quanto pelo tempo, quanto pelo espaço, né? As coisas enferrujam, elas desgastam, porque elas não são ideias, né? Elas são meras cópias. Então, para que vocês entendam nesse primeiro momento, é importante vocês entenderem que o racionalismo vai nascer ali com Descartes, com Leibniz, com Spinoza, né, que são os autores clássicos do racionalismo, mas a ideia de razão, a ideia de um racionalismo pensando a realidade mesma, não é uma coisa nova. Tá? Vocês estão vendo aí que Heráclito viveu 5 séculos antes de Cristo, né? Isso dá 2.500 anos, 2.400 anos, é bastante tempo atrás. E o Heráclito, ele é um pensador bastante importante porque o Heráclito, pela primeira vez, o Parmênides, toda hora eu falo o Heráclito. O Parmênides, pela primeira vez, ele vai dar à realidade, à physis, um sentido ontológico. O que isso quer dizer? Quer dizer que esses pensadores pré-socráticos, eles ficavam tentando explicar a realidade o tempo inteiro. E quanto mais eles tentavam explicar a realidade, mais profundo eles se tornavam. E eles eram homens tão profundos que o conhecimento deles, a pesquisa que eles faziam acerca da physis e a moral deles estava intimamente ligada. Então, para você ser um grande pensador, para você ser um grande filósofo, um grande cientista, você tinha que ter uma pesquisa nos moldes, né, de uma era pré-científica bastante profunda e bastante fundamentada, mas você também precisava ser um ser moral. E o Parmênides, ele está pensando numa espécie de moralidade que vai ter como pressuposto as essências. Porque para o Parmênides nada muda. Se para o Heráclito todas as coisas estão em constante mudança, para o Parmênides é exatamente o contrário. Nada, absolutamente nada muda. E qualquer mudança que você vir, qualquer mudança que você enxergar, é, na verdade, uma mudança que ocorre na aparência. Porque as coisas, tal como elas são, elas continuam sempre sendo. Eu avisei para vocês, antes de começar a gravar essa aula, que eu ia dizer algumas coisas bastante estranhas e bastante esquisitas, mas essa liberdade poética deve ocorrer porque nós estamos pensando numa poesia. O Parmênides escreveu em forma de poesia, em forma de versos, na verdade, e ele é o principal pensador dessa transição, né, desse período, digamos assim, pré-socrático para o período filosófico de fato, para o período do Logos. E ele é considerado um racionalista exatamente por isso.
Porque o Parmênides ele está pensando no logos, naquilo que existe. Tá? Então, de certa forma, senhores, toda uma concepção daquilo que existe é atravessado por uma racionalidade. E aí, o Parmênides ele vai disputar, ou, de certa forma, entrar numa certa peleja, numa certa contradição com autores que existiam ali na época dele. O Parmênides ele estudou na escola dos pitagóricos. Os pitagóricos eles eram pensadores, sobretudo ligados à matemática, e os pitagóricos eles acreditavam, senhores, que as cosmologias ou as cosmogonias, isso quer dizer o quê, professor? A explicação acerca do universo, para os pitagóricos, que eram os filósofos dos números, se dava por meio de uma certa dicotomia. Então é mais ou menos o seguinte: para os pitagóricos o mundo se constituiu a partir da relação do par e do ímpar. Então duas coisas que são antagônicas constituíram o universo. O universo é consequência de um conflito, né, de uma somatória de antagônicos. E o Heráclito, né, os mobilistas, então os pitagóricos diziam que o mundo era par ou ímpar, né, e a soma do par ou ímpar constituiu o ser, aquilo que existe. Para os mobilistas, né, que tem como principal figura Heráclito, a principal característica do mundo era a mudança. Por outro lado, o Parmênides trouxe uma filosofia, embora ele fosse um pitagórico, ele criou uma escola chamada Escola de Eleia, e na escola do Parmênides a gente tem um outro elemento, que não é nem a mudança, nem os antagônicos, é o ser. Então, uma coisa que vocês podem anotar aí, que é bastante importante para o Enem, Parmênides é o primeiro pensador a fundamentar aquilo que a gente chama de metafísica. Então, a gente pode atribuir a Parmênides a criação da metafísica. O que isso quer dizer, professor? Parmênides pegou a realidade física e deu a ela um simbolismo para além de si mesma. Isso quer dizer o quê, professor? Ele pegou uma concepção de matéria e atribuiu a essa matéria um valor semântico, um valor de significado e de sentido que transcendem a própria matéria. Isso, trocando em miúdos, o Parmênides ele elevou o ser. Deixa eu dar um exemplo para vocês, que eu acho que vocês devem estar... Como eu avisei que eu ia falar bastante coisa difícil, eu acho que vocês estão apavorados aí. Mas eu vou dar um exemplo para vocês. Tem uma peça do Shakespeare, Hamlet, muito conhecida, em que em determinado momento, um dos personagens ele pega uma caveira, né, eu já dei esse exemplo em algumas aulas, ele pega uma caveira, né, em mãos, olha ali na cavidade ocular da caveira e diz: ser ou não ser, eis a questão. Essa noção de ser ou não ser, eis a questão, ela está intimamente ligada a essa concepção do Parmênides. Por quê? O Parmênides vai dizer que tudo aquilo que existe, em absoluto, é ser. E tudo aquilo que não existe, obviamente, é não ser. Mas, senhores, há uma sutileza nisso. Qual é a sutileza? A sutileza é que aquilo que não existe para o Parmênides não pode ser sequer pensado. Então, você não tem como pensar no nada. Se uma coisa não existe, ela não pode ser sequer mencionada, ela não pode se transformar nem em discurso, nem em pensamento. Então, o Parmênides vai dizer, se uma coisa pode ser pensada ou discursada, ela pode ser nomeada, então essa coisa existe. E ela existe como um elemento que foi captado pelo seu logos, pela sua razão. Então, senhores, é um processo bastante sutil de pensamento, tá? O Parmênides, ele dedica a sua escrita àquilo que ele vai chamar de deusa. Então tem uma parte poética, que eu vou ler mais adiante, mas a ideia é de que a deusa justiça permitiu que ele, Parmênides, um pensador, conhecesse a deusa verdade no sentido de aletheia. E aí a deusa verdade, ela vai dizer para ele que ele chegou num lugar onde os homens não costumam chegar. E aí vocês vão perceber, senhores, que pela primeira vez, se não pela primeira, numa das primeiras vezes que isso acontece, um pensador, ele vai colocar na boca de um Deus uma noção de razão. Então, essa deusa, né, que é fictícia, mas que vai louvar a presença de Parmênides no ambiente dos deuses,
ela o louvará exatamente porque ele foi alguém que não abdicou da razão. Pela primeira vez, uma deusa, né, uma deusa dessas deusas clássicas, que seria a deusa verdade, embora ele não a nomeie, vai, sob a permissão da deusa justiça, elogiar um ser humano porque ele resolveu usar a sua cabeça. Isso é muito interessante, porque a gente percebe aí exatamente o que eu estou falando. É uma passagem da concepção mitológica, dessa concepção pré-socrática da physis, para uma concepção que a gente vai chamar de concepção ontológica. Isso quer dizer o seguinte, eu já volto para o Hamlet, tá? Isso quer dizer o seguinte, num certo sentido, aquilo que existe enquanto matéria se transformou em existência também enquanto pensamento. E é o seu logos, a sua razão, que vai dar conta de apreender a matéria e de perceber a matéria. Daí, voltando para o Hamlet, quando o Hamlet coloca, né, quando o personagem coloca e diz ser ou não ser, eis a questão, ele não está dizendo que é ser uma coisa, ser outra. A ideia que está por detrás daquilo é existir ou não existir, eis a questão. Uma coisa existe ou ela não existe? Ela está viva ou ela está morta? Ela está presente ou ela está ausente? Então, ser ou não ser, eis a questão é, existe ou não existe? Se existe, ótimo. Se não existe, sequer pode ser pensado. Tudo bem até aqui, senhores? Tá tranquilo? Vocês querem fazer algum comentário? Porque essa é só a primeira parte da aula. Não? Então, ó, o que é importante que vocês entendam aí? Que os primeiros pensadores, eles estavam ligados, né, à physis, e o Parmênides vai pegar essa physis e ele vai atribuir a ela um valor semântico, vai atribuir a ela um valor metafísico. Pela primeira vez, o mundo não só vai ser observado, ele vai ser pensado para além das mitologias, ele vai ser pensado segundo o critério de um logos, segundo o critério de uma lógica extremamente profunda e complexa. Então, num certo sentido, se vocês forem pensar na noção parmenidiana, que não é comida, né, mas parmenidiana de mundo, o mundo para o Parmênides está extremamente parado. Para ele, as coisas são como são e não muda nunca. Não existe mudança, não existe nenhum tipo de mudança verdadeira. Todas as mudanças, elas estão presas a uma noção que ele vai denominar como uma noção de opinião, acerca da qual eu vou falar daqui a pouco. Então, eu recortei um trechinho de uma música, tá? Que é uma música que é do Manfredini, mas é interpretada normalmente pela Cássia Eller, né? Então, é importante que vocês entendam que, assim como Heráclito, ele influenciou a arte até os nossos dias, né, seja direto ou indiretamente, Parmênides também. Então, a gente tem lá, mudaram-se as estações, né? Nada mudou, né? As coisas estão mudando, mas elas continuam sempre como são. Porque para o Parmênides, olha que coisa bonita que eu vou dizer agora. Para o Parmênides, tudo é sempre idêntico a si mesmo. Se uma coisa é sempre idêntica a si mesma, a noção de princípio de identidade, essa coisa nunca pode mudar. A ideia é que a gente aprende lá no ensino fundamental, né? Os 3 estados da água. Tem o sólido, tem o líquido, tem o gasoso. Mas é água. Então, é como se a água fosse uma essência e você tivesse o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso como formas dessa essência, como formas manifestas dessa essência, sendo que a essência permanece a mesma. A essência continua sempre sendo aquilo que ela é. Então, nesse sentido, para o Parmênides, as coisas são sempre como são e não existe nenhuma mudança que não seja verdadeira, diferente do Heráclito, tá? E aí eu peguei esse trechinho aqui, senhores, para vocês observarem bem, eu peguei esse trechinho num livro de física, não num livro de filosofia, porque eu não sei se vocês lembram que eu disse isso para vocês na revisão, que os primeiros filósofos, ou seja, os pré-socráticos, eles eram conhecidos também como naturalistas ou fisicistas. É que, trocando em miúdos, são físicos. É claro, eles não tinham a física newtoniana, mas eles estavam pensando na realidade dos fenômenos da natureza. Tanto, senhores, que o texto mais conhecido do Parmênides é sobre a natureza, né? O poema dele é acerca da natureza. Então, percebam o quão complexo é a coisa toda, né? Você tem
diante de você um pensador que vai transcender a própria lógica e que, olhando assim, professor, qual que é no que isso influencia o mundo que a gente vive? É basicamente tudo aquilo que é metafísico e que pode ser apreendido pela nossa razão, nasce a partir desses pensadores, sobretudo do Parmênides. Então, por exemplo, quando a gente pensa em quais são os limites do amor, quais são os limites da ética, quais são os limites da política, que são coisas que não podem ser tocadas, mas podem ser pensadas, esses caras, sobretudo Parmênides, eles estão na essência de tudo isso. Eles estão elevando a condição do pensamento. Antes do Parmênides, quase tudo era atribuído, né, quase toda a noção metafísica era atribuída aos deuses. Então, eu amo porque eu fui ferido pela flecha do Cupido, ou porque Eros me tocou, ou porque eu fui punido por Zeus. A partir desse momento, a partir do momento em que a metafísica começa a se estabelecer, e a metafísica, durante muito tempo, foi o outro nome da filosofia. E a partir do momento que a metafísica começa a se estabelecer, entra no mundo, sobretudo no mundo ocidental, Europa, América, né? Claro, a América ainda não havia sido descoberta, mas sobretudo naquilo que a gente chama de Ocidente, essa noção da razão, de um mundo extremamente racionalista, que consegue pensar a physis, que consegue pensar a matéria, mas que consegue pensar aquilo que está para além da matéria também. E aí esse comentador, né, que é o Fitaz, vai dizer o seguinte: Parmênides separa a razão da observação. A primeira é o instrumento para aceder à verdade, enquanto que os sentidos conduziriam ao efêmero, ao limitado, ao contingente, à opinião. Parece ter sido Parmênides que foi o primeiro a demonstrar a esfericidade da Terra e a sua posição no centro do universo. Considerava a existência de dois elementos, o fogo e a terra. O primeiro era o elemento criador, enquanto o segundo correspondia à matéria. Então ele vai dizer que as substâncias primordiais são o fogo e a terra, né, um pouco daquilo que a gente estudou, Tales de Mileto dizendo que era a água, com Demócrito dizendo que era o átomo e por aí vai. Então as substâncias primordiais para o Parmênides são o fogo e a terra. Mas aí, uma coisa interessante, né, que quando a gente vai estudar a história dos grandes pensadores, a gente encontra, é exatamente o fato de que o cara, 2.400 anos atrás, estava dizendo que a Terra é esférica. O mundo, a existência, não só a Terra, mas o universo, ele é uma bola, ele não é um disco. A Terra não pode ser plana, olha só. O cara está 2.500 anos atrás já tirando conclusões, antes de haver naves espaciais, antes de haver física moderna, dizendo que a Terra era uma esfera. Por que o Parmênides diz que a Terra é uma esfera? Primeiro, porque todo mundo que é inteligente diz que a Terra é uma esfera, né? Ninguém em sã consciência vai acreditar que a Terra é plana. Segundo, porque para o Parmênides, o ser, que é aquilo que existe, só pode ter uma forma, que é a esfera. Isso ele vai tirar dos pitagóricos. Os pitagóricos diziam o seguinte: só existe uma forma perfeita, que é a esfera. Por que a esfera é a forma perfeita? Porque ela não tem um lado maior do que o outro. Ela não tem ângulos, ela não tem pontas. Ela é um círculo infinito em si mesma. Né? E ela é infinita assim e infinita assim também. Então, essa seria aquilo que para os pitagóricos, que é o lugar onde ele estudou antes de montar a escola dele, é a forma perfeita. Então, o universo, que é o ser, que é aquilo que existe, só pode ter uma forma. Qual forma? A forma esférica. Percebam, senhores, sem microscópio, sem telescópio, sem foguete, sem física, sem nada, o cara chegou a uma conclusão científica que muita gente hoje não consegue chegar. Sendo que você pode acessar lá os grandes microscópios, você pode pegar vídeos, né, da Terra sendo vista de fora. Percebam como a inteligência é um exercício, né? O cara, há 2.500 anos atrás, antes de existir qualquer coisa que desse para ele a possibilidade de provar que a Terra é esférica e que o universo ele está dentro de esferas, esses caras pensando lá já pensavam isso e já afirmavam isso. Então, se cair lá no Enem, por que para o Parmênides o ser tem a forma esférica? Você vai responder, porque Parmênides foi influenciado pelos pitagóricos, e os pitagóricos acreditavam que a esfera é a fórmula perfeita da natureza, a forma perfeita da natureza, tudo bem? E aí, voltando, senhores, um pouquinho,
Eu estou um pouco acelerado aqui para tentar falar tudo, porque é muita coisa. Voltando um pouquinho, a deusa a quem Parmênides dedica a sua poesia, ela vai dizer para o Parmênides que existem 3 caminhos, que vão ser chamados, a grosso modo, de 3 vias. A primeira via é a via da verdade absoluta. A segunda via é a via das opiniões falsas ou das opiniões falazes. E a terceira via é a via da opinião plausível. Vamos lá, galera. Agora vai ficar complexo. Qual que é a via da verdade absoluta? Para o Parmênides, não existe verdade relativa. Toda verdade é absoluta. E aí vocês devem estar se perguntando, por quê, professor? Porque para o Parmênides, tudo que existe e pode ser pensado é correspondência da sua própria identidade. Deixa eu explicar de uma outra forma. Se algo existe, né, e esse algo ele pode ser pensado e ele pode ser compreendido tal como ele é, então essa compreensão que o Logos impõe sobre a physis, de modo a encontrar a aletheia, é um processo no qual a verdade daquela coisa se desvela. Então todas as coisas têm uma essência, basicamente. E essa essência ela vai sendo revelada a partir desse movimento do pensamento. Então, por exemplo, no segundo ponto em que ele diz que as opiniões falazes é o seguinte: quando você observa uma coisa e chega a uma conclusão sem pensar demoradamente naquela coisa. Se você só viu e fala, é isso aqui, tô vendo, é isso aqui. Por quê? Porque o Parmênides, né, muito próximo do Platão aí, né, o Parmênides ele está dizendo que o ser ele só pode ser apreendido pelo movimento da razão. Então você precisa pensar antes de emitir uma opinião. Se você baseia a sua opinião naquilo que você vê, sem submeter isso que você vê à reflexão, a sua opinião é uma opinião falaz. Onde é que a gente vê isso, professor? Lembra lá do mito da caverna do Platão? O mito da caverna do Platão explica exatamente isso. Os homens viam as sombras e acreditavam que as sombras eram a expressão da realidade, quando na verdade era só uma parte da realidade. Eles julgavam que a sombra era o todo, quando a sombra na verdade era parte. Então, se você toma a parte pelo todo, sem perceber que há uma deturpação nisso, você tem uma opinião falaz, você tem uma opinião falaciosa, uma opinião falsa. Para o Parmênides, é sempre perigoso você julgar a partir da observação. Não é observando, é pensando. A observação ela pode ser um elemento do processo, mas ela não pode ser o elemento definidor. É aquela ideia que está no Descartes, por isso que eu estou trazendo para Parmênides agora. A ideia de que existe o objeto e existe aquilo que pode ser pensado acerca do objeto. Isso está no Descartes. De certa forma, também está presente no Parmênides, só que de um outro jeito, tá? Então, os 3 caminhos da pesquisa, né, segundo o nosso amigo Parmênides, são a da verdade absoluta, que é aquilo que não pode ser negado, que é a expressão plena do ser. Lembrando, senhores, o ser é tudo que existe. O não ser é tudo que não pode ser sequer pensado, obviamente também não existe, tá? E aí você tem a terceira. A terceira seria da opinião plausível, que é uma relação entre uma coisa e outra. A 3 é uma relação entre a 2 e a 1. Então, primeiro você, imagine, por exemplo, que você viu uma determinada coisa. À medida que você põe a sua mente para raciocinar acerca dessa coisa, você vai se aproximando da aletheia, do desvelamento desse ser. Então, uma opinião plausível é uma opinião que foi submetida ao logos, ela foi submetida ao processo racional. Então, para o Parmênides, essas são as 3 vias, e sendo que essa terceira, ela é uma passagem da segunda para a primeira. Então, seria decrescente o processo. Tudo bem, senhores? Tá tranquilo? Vocês estão aí ainda? Estão vivos? Oba! Estou aqui. Beleza. E aí aqui tem um trecho, né? Um trecho da fala da deusa ao Parmênides, que eu não sei também se é necessário ler, mas diz assim, ó: ó jovem companheiro de aurigas imortais, tu que assim conduzido
Chegas à nossa morada, salve, pois não foi mau destino que te mandou perlustrar. Esta via, pois, né, ela está fora da senda dos homens. Qual é a via que está fora da senda dos homens? É a via da razão, né? Então, de certa forma, os homens não estão acostumados a usar a razão. Mas lei divina e justiça é preciso que de tudo te instruas, do âmago inabalável da verdade bem redonda e de opiniões de mortais. Tem alguém querendo entrar aqui? Peraí, pessoal. Voltando aqui. Da verdade bem redonda e de opiniões de mortais, em que não há fé verdadeira. No entanto, também isto aprenderás, como as aparências deviam validamente ser, tudo pode ser atravessado. Basicamente, ela está dizendo o seguinte, olha, parabéns porque você chegou aqui, porque chegar até aqui, onde nós estamos, não é fácil. Os homens costumam desistir na metade do caminho, né? E se você conseguir ter uma opinião redonda, lembrando que a esfera, o redondo está ligado à perfeição, essa sua opinião redonda, ela está muito mais próxima, né, de uma opinião verdadeira do que se você tivesse uma opinião baseada naquilo que você somente vê. Então, senhores, é uma linguagem antiga, é uma linguagem poética, mas é uma linguagem bastante importante para você entender o desenvolvimento da coisa toda. Daqui a pouco eu vou fazer algumas afirmações aqui, que vão soar até, de certa forma, engraçadas, tá? Então, aqui é um trecho sobre a natureza, do próprio Parmênides, tá? Então, é um recorte, e o Parmênides diz assim, senhores, ó, é preciso que te informes de tudo, não só da verdade, como das opiniões humanas. A estas não deves conceder um crédito de verdade. Entretanto, é preciso que tu as conheça também, de modo que, por um questionamento que se estende sobre tudo e em tudo, qual é o juízo que deves fazer sobre a realidade dessas opiniões? Afasta o teu pensamento dessa via de pesquisa e não deixes que a experiência te force a seguir cega e surdamente por esse caminho, mas é pela razão que se deve atacar o problema controverso. Esta é a única via que te resta. Olha esse foco nessa última parte. Mas é pela razão que se deve atacar o problema controverso. Esta é a única via que te resta. Do que o Descartes desconfiava? Vocês responderam certo no formulário. Descartes desconfiava dos sentidos, porque os sentidos são enganosos. O que o Parmênides está dizendo aqui? Exatamente a mesma coisa. Não é pela experiência que você chega a algum lugar. Você chega a algum lugar pela razão. Então, existe uma dicotomia, existe uma ruptura entre aquilo que eu experiencio, a empiria, e aquilo que eu penso, né? Sendo que esse está sobre esse. O logos está sobre essa experiência, sobre a empiria. Isso está presente tanto no Platão, que é alguém que vai beber na fonte, quanto no próprio Parmênides. Para o Platão, o mundo mais importante não é o mundo das ideias. Para o Platão, o mundo mais importante é o mundo inteligível, é o mundo das ideias. Esse mundo aqui, ele nem é o mundo verdadeiro. O mundo verdadeiro é o mundo das essências. Para o Parmênides, a mesma coisa. Para o Parmênides, o ser é essência. Tudo que existe está ligado ao ser. Só que o ser, ele não pode ser dividido. Ele não pode ser rompido. Ele é uma coisa unívoca e uníssona. Ele é uma coisa só, tá? Então, num certo movimento, tudo aquilo que existe está, de alguma forma, atrelado e dentro de uma certa possibilidade de ser pensado. Aquilo que não existe não pode ser pensado. Eu vou dar uns exemplos meio estranhos aqui, mas, por exemplo, para o Heráclito, que pensava exatamente o contrário, se uma coisa não está em movimento, ela é não ser. Por quê? Porque a principal característica da existência é o movimento. Então, tudo que existe muda. É claro que o pé de feijão muda numa velocidade diferente da rocha, mas tudo que existe muda. Então, se uma coisa deixou de mudar, essa coisa não existe. Isso é o Heráclito falando, que é o cara que se opõe a ele. O Parmênides vai dizer exatamente o contrário. O Parmênides vai dizer, se uma coisa mudou, na verdade ela nunca existiu. Porque para o Parmênides, toda mudança que você vê, ela é só a sua experiência te enganando.
Porque as essências permanecem sempre as mesmas. Então, as coisas podem mudar na sua aparência, que é através da qual você as vê, mas elas não mudam na sua essência, porque as essências, elas são eternas e elas são indivisíveis. Tudo bem até aqui, senhores? Está tranquilo para vocês? Alguma dúvida, algum questionamento? Deixa eu ver se vocês escreveram alguma coisa no chat. Parece que vocês estão em estado de choque, né? Então tá tranquilo. Então eu vou fazer algumas afirmações acerca do ser, tá? Que seriam 7 pressupostos para se entender a filosofia do Parmênides. A primeira é o seguinte: o ser é idêntico a si mesmo. Isso quer dizer o seguinte: não existe mudança, porque aquilo que é correspondente àquilo que existe. Então, o ser, ele é sempre idêntico a si mesmo. A ideia da água e dos seus 3 estados. A água, enquanto essência, ela é correspondente a si mesmo. Então, o que o Parmênides está fazendo aqui? Ele está fazendo um negócio que é o princípio de identidade. Se uma coisa é, ela só pode ser. É meio estranho dizer isso, mas se uma coisa é, ela só pode ser. E aí você também tem o princípio de não contradição. Isso quer dizer o seguinte, senhores: se uma coisa é, ela não pode ao mesmo tempo ser e não ser. Onde vocês usam isso? A gente usa isso na lógica computacional. Então, por exemplo, quem conhece de programação sabe que boa parte do processo de programação ele se dá por meios binários, né? 1 e 0. Então, ou é 1 ou é 0, não pode ser 1, 0. Cada coisa acontece ali, a programação, ela faz a leitura de acordo com a presença ou a ausência. Então, para o Parmênides, se uma coisa é, ela é sempre idêntica a si mesma. Então, aqui nós temos o princípio de identidade e o princípio de não contradição. Uma coisa não pode ser 1 e 0 ao mesmo tempo. Ou ela é 1 ou ela é 0. O 0 é correspondente ao 0, ele é idêntico ao 0, e o 1 é correspondente ao 1. 2. O ser é 1. Aí fica difícil. Por quê? Porque eu posso dizer que esse remédio aqui e esse mouse aqui são partes do mesmo ser. Eles são partes aparentes do mesmo ser. Então não existem vários seres. Existe o ser e as aparências que esse ser permite que as pessoas vejam. O desvelar desse ser. Então, tudo que existe é sempre um. Tá? Então, isso, senhores, traz um problema, é um problema filosófico profundo, que nós veremos adiante, né, não nessa aula mais adiante, que é aquela ideia do um, né, que os pitagóricos diziam. Não sei se vocês lembram desse exemplo numa aula para fazer a professora de matemática ficar mais brava, mas a ideia de que eu tenho um e eu tenho aqui o número 2, certo? Só que o que acontece? Nessa concepção, tudo é um. Porque aqui eu tenho um, aqui eu tenho um também. O 2 seria uma conjectura. O 2 seria uma coisa que não está aqui. Não sei se vocês estão entendendo, mas eu sei que é um pouco complexo, mas a ideia é a seguinte: o número 2, ele é um penduricalho, ele é uma coisa que vem por meio da razão também, né, da razão matemática, mas ele sequer existe. Por quê? Porque todas as coisas são um. Todas as coisas estão... O ser é uma coisa só, né? O ser é um, e todas as coisas são um. Então, é claro, você pode somar as canetas e dizer: nós temos aqui 3 canetas. Onde é que está o 3 aqui? Não existe o 3. O que nós temos é 1, 1 e 1. A correspondência material aqui é unitária. Uma unidade, uma unidade, uma unidade. O 3 aqui, vocês conseguem mostrar o 3 para mim? O 3 é um conjunto matemático que a gente cria para, juntando essas 3 unidades, denominar e ter mais facilidade de lidar com a realidade. Mas a noção do Parmênides é de que o ser é um, sempre um. Então, tudo que você vê é sempre uma unidade. É claro que você pode atribuir valor a isso e colocar no conjunto no qual 2 unidades de ser, desse ser aqui, formam 2, mas não existe o 2 aqui. A gente tem o 1 e o 1. Cadê o 2? Onde é que está o 2? Não tem aqui. O 2 ele é um exercício do pensamento. É um exercício pitagórico, inclusive. Mas não tem, tá vendo? Então, é claro, eu não estou negando a matemática aqui. Ninguém é maluco de negar a matemática. Mas o que eu estou dizendo é, segundo essa correspondência do ser, tudo que existe é sempre unitário. Seja você, seja a sua alma, seja o seu teclado. Você pode ter 3 celulares, mas cada celular é único. E todos eles compõem um mesmo ser. Tudo bem, senhores? Vamos para o 3. Quando vocês não me interrompem assim, ou vocês estão em choque, ou sei lá. 3.
o ser não pode ser gerado. Eita, peuga. Vamos lá. O que isso quer dizer? Acho que a Lana falou na última aula aquela ideia de quem é o pai de Deus, não sei o quê. A ideia é a seguinte: o ser, ele é eterno, ele sempre existiu. Por que o ser é eterno? Porque o ser não pode ser criado. Porque se o ser foi criado de algum lugar, então ele era nada, então ele era não ser. E o não ser não pode gerar o ser. Então, não tem como sair. Tem até um conceito teológico, né? Ex nihilo. Então, assim, não dá para você tirar a existência de uma coisa que nunca existiu. Então, para o nosso amigo Parmênides, o ser não pode ser gerado porque ele é algo eterno. Alguém quer falar? Abrir o microfone. O microfone da Marisa está aberto. Quer falar, Marisa? Será que vocês estão aí? Estamos. Ah, beleza. Então, ó, deixa eu ver aqui se escreveram no chat. Meu Deus, vamos lá. Professora bateria, carregando. Professor, por favor, para, sou de humanas, fala de número não. Então, voltando aqui, senhores, ó, o ser, ele não pode ser gerado. Isso quer dizer o seguinte, que se ele não pode ser gerado, então ele nunca não tem um começo, ele é eterno, ele sempre existiu. E aí é importante vocês entenderem que essa geração do ser está ligada a uma ideia bastante profunda, que é o seguinte, vamos lá, meu Deus, vamos lá, que é o seguinte, se uma coisa passou a existir do nada, então o nada existiu antes do ser. Então, num determinado momento, nós tivemos o ser, o não ser e o ser ao mesmo tempo, porque você tinha o não ser, aí você cria o nada. Para o Parmênides, o ser é tudo que existe, e o nada não existe, obviamente, não pode ser pensado. Então, o mundo, para o Parmênides, não tem um começo, o universo não tem um começo, o universo é o que é temporal e espacialmente. Então, não existe geração do universo. Isso, obviamente, contradiz a mitologia bíblica, porque a mitologia bíblica diz, e no início criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Então, na mitologia bíblica, a gente tem um elemento criação, que é um Deus, ser, criando de si um outro ser, só que agora um ser material. Então, na teologia bíblica, você tem Deus criando o tempo e o espaço, e nessa relação entre tempo e espaço, você tem a matéria, né? Aquela noção do Big Bang, né? Você tem essa noção. Para o Parmênides, o ser é o que é e ele não tem início. Porque se ele tivesse um início, em algum momento antes de iniciar-se, ele seria não ser. E se ele fosse não ser, ele não poderia se tornar ser, porque nós não podemos pensar no não ser. Então, num certo momento, num certo movimento, o ser é não gerado. Eu vou dar um exemplo para vocês que ele está presente na teologia também, é um pouquinho do que eu falei na última aula. É a ideia, quando os primeiros cristãos eles perceberam esse problema, eles buscaram no Zenão, que é um aluno do próprio Parmênides, a noção do motor imóvel, que é um primeiro motor a partir do qual todas as coisas nascem. Esse motor é eterno e tudo que sai desse motor tem um começo. Esse motor é uma força que empurra todas as coisas. Então, Deus, segundo uma concepção cristã, tentando trazer esse problema, superar esse problema do Parmênides, seria esse motor imóvel. Né? Por quê? Porque se não tiver o motor imóvel, você tem um problema teológico. Né? Porque se Deus é ser e ele criou alguma coisa a partir de si, para ele criar alguma coisa a partir de si, teve que haver não ser. E aí você tem um problema, porque os textos religiosos dizem que Deus está em todo lugar. Se ele está em todo lugar e ele, para criar, ele precisou de espaço, então havia um lugar onde ele não estava. Eu sei que é um pouco complexo, e essa é uma discussão teológica bastante antiga, mas se Deus criou o mundo do nada, precisou haver o nada. E se havia o nada, que era o espaço para que o universo fosse criado, então Deus não estava nesse espaço. Então Deus não é onipresente. Então, percebendo esse problema, o que os primeiros cristãos fizeram? Os primeiros cristãos perceberam o problema, foram no Zenão e pegaram a noção de motor imóvel. Então, os cristãos, os teólogos cristãos, eles vão atribuir a Deus a noção de motor imóvel. Então, Deus é o ponto de partida. Né? Ele continua no mesmo lugar,
mas ele consegue se mover em todas as direções e lançar matéria em todas as direções, tá? Aí tem o 4, que é o ser é imperecível. Isso quer dizer o seguinte: o que é um alimento não perecível? Um alimento não perecível é um alimento que não estraga, né? Então, o ser é imperecível está ligado à temporalidade. E aí é interessante que para o Parmênides, para o Platão também, mas para o Parmênides, a realidade ela é sempre o instante. Então, por exemplo, o ser não existe passado e não existe futuro, porque o futuro não aconteceu e o passado já foi. Então, futuro e passado são não ser. O que existe? O instante. E todas as vezes que eu olho para esse livro, nesse instante, o ser se revela a mim. Então eu olho para o livro, é um instante. Daqui a 10 anos eu olho para esse livro, pode ser que esse livro esteja um pouquinho mais estragado e tal, mas naquele momento em que eu olhar para ele, o instante vai se revelar novamente. Então percebam, senhores, é um processo muito interessante, porque temporalmente não existe isso que a gente chama de passado, presente e futuro. Como o ser é imutável, tudo está no presente. Qual é a questão? A questão é que o presente se revela para nós através do fenômeno, né, através da observação, por meio do instante. Então a coisa sempre aparece para nós, mas ela não está nem no passado, nem no futuro. Ela está sempre no momento, ela é sempre no tempo presente. Porque tudo aquilo que é imutável está condenado a estar no tempo presente. Assim como, né, a própria noção de Deus. Né? Se você for pensar no Deus cristão, por exemplo, o Deus cristão ele está condenado a viver fora do tempo. Por que ele está condenado a viver fora do tempo? Porque a Bíblia não diz que ele criou o tempo, criou o espaço. Então, se ele criou o tempo e o espaço, ele estava num lugar onde não havia nem tempo nem espaço. Então, Deus está o tempo inteiro no tempo presente, que é o único tempo no qual ele está. É claro, se você tiver fé, acreditar que ele age no mundo e tal, isso seriam inserções dele, né? É ele fora do tempo tocando o tempo real, mas ele está fora. E é interessante porque o conceito de Deus ele está presente aqui também. A ideia de que o ser é Deus, só que o ser é um Deus que não tem início e é um Deus que não criou nada, porque ele sempre existiu. Não é uma noção cristã, obviamente. Mas quando eu disser o ser é imperecível, está se dizendo que ele não está sujeito ao tempo, porque a cada momento em que você observa a realidade, o instante se revela. Então, o ser é o que é no momento em que ele é observado. Então, ele não muda, tá? O ser é indivisível, essa é meio óbvia, né? O ser não pode ser dividido em várias partes, porque tudo é ser. É como se o que existe fosse uma grande bola. Estou corrompendo o Parmênides aqui. Mas é como se tudo que existe fosse uma grande bola. E tudo que está dentro dessa bola faz parte do ser. Então não importa se é uma caneta ou um celular. Tudo que está dentro desse grande círculo perfeito constitui o ser. Então não adianta achar que são pequenas partes de coisas diferentes, porque na verdade apenas a aparência de uma mesma coisa. O ser é imutável, né? Está um pouco ligado ao indivisível também. Ou seja, ele é sempre aquilo que é, e não pode ser mudado, e o ser também é imóvel. Por quê? Por que o ser é imóvel? É importante vocês entenderem que o ser é imóvel, porque se o ser se movesse, imagine, é legal da aula do Parmênides, imagine que isso daqui é o ser, e aí o ser estava aqui e veio para cá. Quando o ser daqui foi para cá, ele abriu um espaço atrás de si, e esse espaço virou não ser. Porque se não tem o ser, obviamente é não ser. Então ele não pode se mexer. Por isso que ele é tudo. Ele é todas as coisas. É como se fosse uma grande massa de pão constituindo todas as coisas. Por quê? Porque a mudança de lugar pressupõe a não existência. E não pode existir ao mesmo tempo uma coisa que existe e uma coisa que não existe. Por que, professor, você está falando isso? Porque aquilo que não existe sequer pode ser pensado. Então não pode as duas coisas estarem ao mesmo tempo, porque senão eu estaria pensando nas duas. Eu estaria pensando no ser e no não ser. Mas como o não ser não existe, então ele tem que ser tirado como argumento. Essa é basicamente a noção presente de todas as coisas. Então, o Parmênides está dizendo o seguinte: existe uma essência primordial acerca das coisas que elas nos são reveladas, mas que não se alteram, que não mudam em hipótese nenhuma, tá? Aí eu vou ler um trechinho para vocês aqui. Desculpa, eu vou ler um trechinho para vocês aqui de um resumo que a professora Maria Helena Chauí faz. Essa aula de hoje, ela foi baseada no livro
História da filosofia de um pensador chamado Giovanni Reale. Ele é o cara que consegue melhor entender o Parmênides, mas a gente vai usar um trechinho também da História da filosofia da filósofa brasileira Marilena Chauí. Então, nesse processo, né, eu vou começar lendo uma frase do próprio Parmênides, tá? Uma frase bem tranquila, vocês vão entender de primeira. O ser é e não pode não ser. O não ser não é e não pode ser de modo nenhum. Quer que repete? Repito. Parmênides falando, tá? O ser é e não pode não ser. O não ser não é e não pode ser de modo algum. Qual que é a síntese desse pensamento? A professora fez uma síntese aqui que eu vou ler para vocês. Ó. Ela está dizendo assim, ó, o que o Parmênides está dizendo? Aí, ela resumiu aqui. Que o ser é e o nada não é. Perceba, ela trocou o nada por não ser. O não ser por nada, para facilitar. Uma das coisas, senhores, que é difícil entender a aula do Parmênides é por causa do tempo verbal. Porque o ser e o parece que estão, o infinitivo, né, e o tempo presente, parece que os dois estão falando de uma mesma coisa, mas não pensem no ser como ser alguma coisa, pensem no ser como uma existência, tudo que existe, tá? Então, o primeiro tópico, que o ser e o nada não... Desculpa, que o ser é e o nada não é. Segundo tópico, que o ser pode ser pensado e dito. Somente aquilo que existe pode ser pensado ou falado. Se é não ser, não pode ser nem pensado nem falado. Alguém quer falar? Voltando. Pessoal, eu não estou vendo vocês. Eu estou na tela dos slides aqui. Se vocês quiserem, vocês me falem, tá bom? Então, ó, eu vou terminar de ler, aí eu abro para vocês, para a gente discutir aqui, tá bom? Bem-vindos ao segundo ano, tá? O nome disso é aula de segundo ano. Então, terceiro, que o nada não pode ser pensado nem dito. Então, assim como o ser pode ser pensado e dito, o nada não pode ser nem pensado nem dito. Então, quando eu digo nada, já era, porque eu dei um nome. Então, o não ser não é o nada, porque o nada pode ser mensurado. O não ser é uma coisa mais profunda do que o nada. Falei que essa é uma aula difícil. Então, ó, outro ponto, que pensar e ser são o mesmo. Então, ó, que interessante. Pensar e ser são coisas correspondentes. Se eu consigo pensar num copo, ó, eu estou diante de um copo, estou observando o copo. Tirei o copo. Consigo continuar pensando no copo sem que o copo esteja diante de mim, porque o meu pensamento não depende da minha experiência. O meu pensamento, ele cria imagens mentais ligadas ao ser. Então, olha que legal. Pensar e ser são o mesmo. Outro ponto. É que eu estou resumindo, tá? É grande, eu estou resumindo aqui. O nada é não ser e impensável. O nada é não ser e impensável, é o que eu falei, não tem como ser pensado. Outro ponto. Dizer e ser são a mesma coisa. Se você pode dizer uma coisa, essa coisa passa a existir, uma vez que... Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Unicórnios. Pensem em unicórnios. Pensar em unicórnios, né? Obrigado, pessoal. Era só isso mesmo. Outro ponto. O nada é não ser e indizível. Então, resumidamente, para não ficar repetindo as aporias, é basicamente o seguinte. Tudo que é, e tudo que não é, não é. Só que o que não é, não pode ser mentira, porque não pode ser sequer pensado. E o que é? Oi. Então, tipo assim, o nada seria, tipo, aquilo que a gente não consegue pensar, certo? Certo. Tipo assim, Lana, o nada, ele é o não ser. O nada é aquilo que nunca veio à sua mente. Se uma coisa veio à sua mente, ela existe. Então, a gente nunca vai saber o que não é o nada. A gente nunca vai saber. Exatamente, Lana. Lana, você está indo muito bem nas aulas. Ó, ele vai chamar isso de aporia. O que é a aporia? Basicamente, a filosofia do Parmênides e a do Zenão, que é o aluno dele. E vocês estão achando o Parmênides complexo? Vocês não viram o Zenão. É que o Zenão não está no currículo. Mas o Zenão, ele extrapola. A filosofia deles é uma filosofia de aporia. Isso quer dizer o seguinte, as frases, elas têm significados distintos
dentro de si mesmo. Então, por exemplo, o exemplo que você está dando aí, Ilana, da ideia de que se o não ser não pode ser pensado, então eu não era nem para eu estar falando dele aqui, né? Isso é uma aporia, de certa forma, porque é uma afirmação que te leva a deixar de afirmar. É uma coisa que te leva, que te aponta numa direção, mas te joga em outra. É como se tivessem duas verdades dentro de uma mesma frase, e quando você encontra um lado, você desencontra o outro. É basicamente o seguinte: é a ideia do princípio de não contradição. Eu só tenho um mundo em que pode haver 0 e 1. E sempre quando eles estão em par, um é 0 e um é 1. Então, se eles vierem em par, você vai ter um 0 e um 1. Eu achei um 1. Portanto, qual é o outro número? Obviamente é 0. Então, esse princípio de não contradição e de identidade, que está presente na matemática de maneira bastante fácil, ele também está presente na nossa noção de captação do ser. Então, quando você está falando aí, Ilana, olha, então a gente não precisava nem estar falando do não ser. É exatamente isso. Percebam que é por isso que a gente não chama de nada. Vou dar um exemplo para vocês. Quando alguém chega para você e fala, e aí, vou dar um exemplo. Ô, Jamile, o que você está fazendo, Jamile? Nada. Se a gente fosse partir desse pressuposto, a Jamile estaria fazendo alguma coisa. Logo, o nada é alguma coisa. Entenderam a complexidade segundo Parmênides? Porque se ela disser, eu estou fazendo nada, o nada seria alguma coisa, porque ela conseguiu pensar em um estado mental e físico que configuram aquilo que ela chama de nada. Portanto, não é o não ser. E quando eu falo que eu não estou fazendo nada, quer dizer que eu estou fazendo alguma coisa? Segundo o Parmênides, que fique bem claro, Jamile, para você não usar isso com a sua família nem com seus professores, segundo o Parmênides, se você estiver conseguindo pensar no nada, o que é ficar sem fazer nada? Nada é não agir, não falar, não, esse estado esse estado estático, digamos assim, do nada, para o Parmênides não é nada. Por isso que ele não usa a palavra nada, ele usa não ser, porque o nada já pode ser pensado como atribuição. Ô, É professor, complexo. Oi. tipo assim, o ser seria tipo o todo, certo? Uhum. Ah, Isso certo. mesmo. Professor, Oi. tipo, e o conceito de não, assim, de nada, não existe na cabeça, porque, tipo, eu não vou pensar em um elefante rosa. Já Não existe. era. Já era. Ô, Luiz, eu não vou pensar num elefante rosa. É ser ou não ser? É não, É, é ser. É ser. Porque uma vez que tem uma música do Los Hermanos que fala: só de pensar em não pensar eu já pensei. Porque é exatamente isso. Uma vez que você fala, não, eu não posso pensar no nada. O nada já virou um símbolo do seu pensamento. Então, o nada, independentemente de qual valor você atribua para ele, ou o elefante rosa, né, que é o caso que você está usando aí, passaram a ser elementos do logos. Eles passaram a se configurar como símbolos. Lembra no começo da aula em que eu disse que havia uma complexidade na filosofia do Parmênides, que era a seguinte, que ele conseguiu transformar a physis em ontologia, em alguma coisa. Onto é ser, né? E logia é estudo do ser. Então, ontologia, o estudo do ser. Ele conseguiu transformar a realidade material numa realidade pensada. Portanto, quando você diz, eu estou pensando aqui deixa eu pensar numa coisa que não existe. No momento que você fez isso, pensou numa coisa que não existe, você atribuiu a essa coisa um valor. Ou seja, você deu a ela um significado e um sentido, logo elas passaram a ser. Só que o que acontece, Luiz? Você não inventou essa coisa. O elefante rosa com bolinhas fluorescentes. Ela existia. Você só trouxe à tona. Então, quando você está pensando que está tendo ideias, na verdade você só está desvelando o ser sobre outras linguagens, sobre outras perspectivas. Pensa numa coisa estranha. Eu pensei, sei lá, professor, voando em cima de um gato. Não importa. Isso também é uma forma de captação do ser. Isso também é uma forma de percepção do próprio ser. Logo, o ser vai se desvelar. Tudo bem, senhores? Está tranquilo? Deu pane no sistema ou não? Foi tranquilo? Deu. Então, Deu. olha o chat aí. Imagina, professor. tô vendo o chat. Meu Deus, eu achei que vocês tinham parado de escrever. Deixa eu ver se tem alguma pergunta no chat, eu já respondo aqui, ó. Senhores, isso é aula de segundo. Isso é aula de segundo ano. Bem-vindos, senhores, ó. Professor, tá acabando,
minha mente buga em todas as aulas dele. Muito obrigado, acho que isso é um elogio. Estou em colapso, Luan. Problema no sistema, Kaique. Eu estou assim, tá pensando, ó, cadê a Giovana? A Giovana Porfíria tá pensando, desestabilizei. Chega, tocou a música do Windows reiniciando. Eu falei para vocês que ia ser. Tá dando gatilho, panei no sistema, então tipo o quê? Ser ou não ser? Ser ou não ser, exatamente essa a questão. Existir ou não existir, eis a questão. Obrigado, professor, blá, blá, blá. Minha cabeça tá de boa, claro, mal doente, blá, 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 blá. Conseguiu bugar a cabeça de muitos aqui, essa é a ideia. Cara, é colapsado desde quando fizemos a mão biônica do papelão do ensino fundamental, né? Vocês estão discutindo entre vocês no meu chat aqui, para depois eu me lascar para fazer a chamada, blá, blá, blá. Escola, porque o grupo dele, blá, blá. Bom, perguntas tem algumas, senhores? Respiração automática desligada. Vocês têm algum questionamento a fazer? Batimentos cardíacos desligados. Meu cérebro precisa de umas atualizações. A gente está atualizando o cérebro, né? Quando a gente pensa naquilo que a gente não tinha pensado antes e transforma isso num elemento do próprio pensamento, é uma forma de atualização. O que vocês precisam entender, tá? Do Parmênides. Primeiro, o Parmênides é um pré-socrático. Segundo, o Parmênides ele é um pensador importante porque ele cria a metafísica e cria a ontologia, né? Ele cria a ciência do ser, né? Que a metafísica e a ontologia. O Parmênides ele acredita que o que existe é uno, indivisível, que as coisas que existem, que o ser ele é atemporal, ele se revela a nós. Então, por exemplo, quando você disser assim, não existe verdade absoluta. Para o Parmênides, toda verdade é absoluta. Por quê? Porque ela é sempre o desvelamento do ser. Então você tem o real e o verdadeiro. O que é o real? O real é uma expressão do ser. O que é o verdadeiro? É a aparência com a qual o ser se revela. Então o real e o verdadeiro são expressões de uma mesma coisa. Então não existe verdade relativa para o Parmênides, porque se é verdadeiro, é então absoluto, tá? A ideia de verdade relativa vai vir depois com outros pensadores, mas para ele, se é verdadeiro, não tem como ser relativo. Então, toda verdade, se é uma expressão da verdade, ela é absoluta, tá? O nome do professor do Parmênides, se vocês quiserem culpar alguém, é Amínias. Ele era um pitagórico, tá? Dizem que ele teve outros professores também, mas esse Amínias é um dos professores que fez no Parmênides trazer essa concepção de um mundo ontológico. E é importante que vocês entendam que, embora o Parmênides não seja um racionalista do século XIV, XV e XVI, o Parmênides ele é um cara da razão, ele é um pensador da razão. Né? Então, num certo... Imagine, Luan, a aula do cara. Se fez o Parmênides pensar nisso, imagine a aula do cara, né? Então, assim, é que ele era matemático, tá, Luan? Esse Amínias, ele era um matemático pitagórico. Vocês lembram, né, que Pitágoras é o cara que cunhou a palavra, o termo filosofia. Então, de certa forma, eles estavam tentando encontrar a lógica de todas as coisas, né? Por meio também da matemática. E o que é importante que vocês entendam sobre o Parmênides? Que ele é um imobilista. A filosofia dele não é uma coisa, é sempre imóvel, que é indivisível, que é uno, né? Não é o jogo nem o carro. O Parmênides ele é o filósofo da realidade estática. Ele é o filósofo da não mudança. Essa é a principal coisa que vocês precisam ter em mente lá na hora do Enem. O Parmênides ele é o filósofo da não mudança. O Heráclito é o filósofo da mudança. Como que é fácil entender o Heráclito? Entendendo o Parmênides. Se você entender o Heráclito, você vai entender o Parmênides. Por quê? Porque o Parmênides é basicamente o contraditório do Heráclito, e vice-versa. Então, vocês têm aí no YouTube uma aula minha sobre o Heráclito, e vocês agora têm no YouTube uma aula minha sobre o Parmênides. Se vocês assistirem a do Heráclito, vocês vão entender muito melhor o Parmênides. Por quê? Porque o Heráclito ele é exatamente um contraditório. O Heráclito está dizendo, o ser é a mudança. O Parmênides está dizendo, a mudança é não ser. Então, para o Heráclito, o que é mudança? Ser. Para o Parmênides, o que não é mudança? O ser. Então, se você colocar a mudança aqui como elemento, a mudança para o Heráclito é ser, para o Parmênides é não ser. A não mudança para o Heráclito é não ser e para o Parmênides é ser. Para o Parmênides, aquilo que existe jamais muda. É exatamente, Luan, é uma rinha. Se vocês voltem
quando eu mandar o formulário, voltem um pouquinho na aula do Heráclito e deem uma lida, ouçam pelo menos os 20 primeiros minutos, que é quando eu apresento a questão, que vocês vão entender que é esse negócio de Godzilla e King Kong é do passado, é coisa superada. É o Kong, é o Kong. Na verdade, a gente tem Parmênides e Heráclito, com uma luta muito mais difícil. Porque se vocês acham que o Godzilla e o Kong são gigantes, é porque vocês não viram o tamanho da filosofia e da reflexão que produziram Parmênides e Heráclito. Tanto eles são tão embaçados que nós estamos falando deles até agora. 2.500 anos depois, né, no dia 20 de 4 de 2021, a gente está sentado, né, ouvindo, né, tentando entender como pensavam esses caras. Isso é maravilhoso, né? Imagine você morrer e o seu legado durar 25 séculos. E as pessoas continuarem discutindo e tentando entender o mundo a partir do seu olhar. Né? Essa é a magia da filosofia. Senhores, alguma dúvida, algum questionamento? Professor, Oi. isso que eu ia falar, ia ser incrível. Já pensou, você morre e aquilo que você pensa, as pessoas param pra pensar. Tipo, caramba, olha o que essa pessoa pensou, que incrível. Vamos parar para pensar sobre isso. Exatamente. E você viu, Olana, você viu que no começo da aula eu coloquei um pedacinho da música, né? Mudaram-se as estações, nada mudou. Por quê? Porque as estações, elas estão o tempo inteiro mudando, né? Inverno, verão, outono, não sei o quê, inverno, verão. Só que o ciclo continua sendo o mesmo. Mudaram as estações, nada mudou. Tá tudo igual. Sempre é o ser é o que é e o não ser é o que não é. E aí isso é muito importante, senhores, que vocês tenham em mente que esses caras, eles foram grandiosos, né? E tentar entender um pouquinho só daquilo que eles pensaram já é grande coisa, porque para esses caras a filosofia, a reflexão, a matemática também era um projeto de vida. Não era uma coisa que eles aprendiam de uma hora para outra e deixavam de lado. O Parmênides dedicou a vida inteira dele tentando provar que o ser é o que é e que todas as expressões do ser, que aparentemente são mudanças, são apenas os nossos sentidos nos enganando. Mesmo quando a mudança está diante de você. Por quê? Porque as coisas são sempre a sua essência. A gente não ouve as pessoas dizendo, não importa a aparência, o que importa é o quê? Isso é Parmênides, tá, senhores? Só para vocês entenderem que até nos ditados populares eles influenciam. Então, quando vocês ouvirem alguém dizendo o que importa é o que você tem por dentro, o que importa é a essência, saiba que essa ideia vem de um cara que viveu há 2.500 anos atrás. É que as pessoas, quando elas falam, obviamente, elas falam de maneira superficial, né? Amiga, não importa a aparência, o que importa é o que está dentro, é a essência. Só que percebam, que interessante, né? O cara escreveu, pegaram um pedacinho da ideia dele e transformaram num adágio, num ditado popular. Só para dar um último exemplo para a gente finalizar a aula, porque eu já passei do tempo, tem uma passagem bíblica que é extremamente influenciada por isso, né? Que é, não há nada de novo debaixo do sol. O escritor de Eclesiastes, ele tem vários ensejos, tanto de Heráclito quanto de Parmênides, né? Então diz o seguinte, se não há nada de novo embaixo do sol, todas as coisas que existem são idênticas a si mesmo. E se todas as coisas que existem são idênticas a si mesmo, não existe nada novo, né? Porque o ser é eterno. E a novidade é uma coisa que só pode acontecer se o ser fosse mutável. Então, por exemplo, não existia, passou a existir. Eis a novidade. Como não existe nada novo, né, o escritor dos Eclesiastes pegou essa máxima, né, porque era uma sabedoria do Oriente, e escreveu, não há nada de novo embaixo do sol. Eu acho que vocês devem conhecer essa passagem bíblica, mas ela tem Eclesiastes ali, né, e aí ele vai falar que há tempo para todas as coisas, e tempo de abraçar, não sei o quê, mas numa das passagens ele diz, não há nada novo embaixo do sol. Quer dizer, tudo que está aqui, sempre esteve aqui e sempre estará aqui. A novidade é só uma impressão sua acerca da realidade. Mas nada realmente se perde, sua essência é sempre a mesma. Essa frase veio de... Exatamente, Lavoisier, exatamente, Luiz Miguel. É o mesmo conceito. Bom, senhores, já que vocês não têm dúvidas, vocês entenderam perfeitamente o Parmênides, eu acho que a gente já pode encerrar. Foi um prazer estar com vocês, né, nesse dia frio, nessa terça-feira gelada, em que nós nos
dispusemos a refletir e pensar acerca de um autor que está aí há 2.500 anos influenciando as nossas mentes e determinando o modo como a arte, como a filosofia, como a matemática, como tantas outras coisas ainda hoje, né, se configuram. É claro, só para fechar aqui, o Parmênides ele foi bastante, de certa forma, ficou bastante defasado com o nascimento da física moderna. A partir de Newton, né, sobretudo de Newton, as ideias parmenidianas elas enfraqueceram, porque Newton vai pensar, né, num referencial da relatividade. Então existe uma referência na relatividade. E Parmênides não tinha conseguido pensar nisso, né, que poderia se pensar o ser a partir de referenciais fixos. E aí a filosofia do Parmênides ela declinou. Mas, cara, durou bastante, né? Durou mais de 2.000 anos, então tá ótimo. Mas, professor, se já foi superado, por que a gente está pensando nisso? Porque a filosofia ela é como uma vacina. Toda vez que você entende um novo filósofo, por exemplo, aquela questão do quadro, dos 2 quadros lá, vou falar um pouquinho disso da aula anterior. Mas toda vez que você entende um novo filósofo, você cria uma estrutura de pensamento dentro da sua cabeça que são como anticorpos. Como funciona a vacina? O seu organismo acredita que o vírus está nele e ele cria ali anticorpos, não é assim que acontece? E aí quando o vírus chega de fato, você já tem os anticorpos. A mesma coisa é com a filosofia. A filosofia ela vai te mostrando como os pensadores pensavam, quais eram as problemáticas e quais eram os problemas. E aí o que acontece? Quando você for vivenciar um problema, quando você tiver que pensar fora da caixa, o que vai acontecer? Você já vai ter um elemento ali, você já vai ter esses anticorpos. Porque a grande maioria das pessoas sempre pensa dentro da caixa. A grande maioria das pessoas sempre pensam junto com a maioria, né? Tá todo mundo pensando junto. Se está todo mundo pensando junto e igual, é bem possível que ninguém esteja pensando. E a filosofia é essa espécie de vacina que nos vai dar esses anticorpos. Para usar o exemplo do quadro verde lá da aula do Descartes, né? Vi alguns alunos falaram, professor, eu não entendi nada. Aí eu falava, fala com a Lana, é muito engraçado. Acho que a Lana deve ter recebido umas mensagens aí. Porque no quadro do Platão nós tínhamos lá 2 quadros verdes, né? E aí eu perguntei, quais são as informações que nós podemos tirar daí? E aí teve mais uma pessoa que respondeu. Eu lembro que a Lana falou que era a forma, e aí alguém respondeu que era a quantidade. Eu não lembro quem foi, se tiver esse manifeste. Então, no quadro do Platão, do Descartes, nós tínhamos. O que nós podemos tirar de 2 quadros verdes? Que eles têm todos 4 lados, independentemente de estar num sonho, de estar na realidade ou não, e que eram 2 unidades, né? São 2 elementos ali. Então, isso é matematicamente provável. Quem não assistiu a aula ficava mandando mensagem para mim lá, professor, mas o que isso quer dizer? Então, percebam, senhores, a filosofia ela é uma espécie de anticorpo. Uma vez que você assistiu a aula, embora seja difícil, você percebe aquilo. Então, que nós possamos, senhores, sem preguiça, né, com bastante coragem, bastante força, aprender a pensar como esses caras pensavam, né, e não virar refém do pensamento deles. Passar por eles, mas constituir também o nosso próprio pensamento. Porque a coisa mais legal do mundo é saber que outros homens mais inteligentes do que nós pensaram, refletiram e dedicaram a vida, mas que nós não precisamos necessariamente ser seguidores desses caras. A gente pode tirar deles somente aquilo que nos é útil. E assim a gente aprende, né? Então a gente tira o que é útil do Heráclito, o que é útil do Descartes, o que é útil do Parmênides, e nós assim vamos nos constituindo como pessoas capazes de, primeiro, pensar, segundo, pensar fora da caixa. Espero que todos vocês tenham uma boa tarde. Vou encerrar a gravação. Foi um prazer estar com vocês nessa tarde de terça-feira. Até mais, senhores. Falou!